Tô chegando aqui num lugar bem especial para gravar um vídeo especial para você. Vai ser fantástico. Olha esse lugar. E aí, galera, tudo certo? Falar um pouquinho sobre espiritualidade e quais são os reflexos na nossa vida. Vou te contar uma breve história de como eu me encontrei, como as coisas aconteceram na minha vida e o quanto é importante a gente entender esses desdobramentos na nossa vida física, material e também espiritual. Tudo está conectado. Eu comecei a estudar muito novo, assim, tinha 14 para 15 anos, eu estudava livros de parapsicologia, porque eu queria entender de verdade como a nossa mente funcionava. Como eu estava já com 14 anos, eu comecei a trabalhar, eu queria entender por que tinha pessoas que não trabalhavam tanto e tinham outras pessoas que trabalhavam muito e tinham resultados completamente diferentes. E eu entendi desde aquela época que a mentalidade ou a maneira como a pessoa enxergava a vida é que era determinante nisso. Só que daí tinham muitas crenças nisso, né? Crenças herdadas dos meus avós, dos meus pais. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, então a gente precisa trabalhar feito um louco. E esse foi o meu norte durante muitos anos na minha vida. Até eu entender que a gente não precisa trabalhar muito. Não, é trabalhar bem, é trabalhar com consistência, é trabalhar com aquilo que está conectado com o teu coração, com a tua alma. Então, lá atrás, eu comecei a estudar livros de parapsicologia. E eu fui começando a entender, olha só, eu tinha 14 anos, fui começando a entender isso. Aí, eu vi que eu precisava também buscar, além de entender a mente, eu precisava buscar a espiritualidade. Eu tinha isso claro para mim. E daí eu fui para o Centro Espírita Kardecista. Eu fui para lá e lá a gente tem acesso às obras básicas do Espiritismo durante os 3 primeiros anos de estudo, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Então eu fui estudar. Durante um ano, um por um, eu fui estudando. E eu era o mais novo daquela galera. Porque lá tinham pessoas de 40, 50, 60 anos que estavam lá. E eu fui estudar. E depois desses 3 anos, eu disse assim, quer saber, cara, não sei se é isso, não sei se está conectado, não sei se é isso que eu quero realmente na minha vida. E nesse meio tempo eu já estava estudando outras coisas também. Continuava trabalhando, fazendo minhas coisas, entendendo que a nossa realidade ela é formatada por aquilo que a gente, as nossas crenças, né, aquilo que a gente crê. Então tudo que a gente ouviu, viu e sentiu está dentro de nós, são as nossas crenças, tá? E as crenças têm três profundidades, tá? Então tem crenças que são crendices, são coisas simples, são crenças que já têm uma profundidade um pouquinho maior, que são as crenças medianas, e tem as crenças mais profundas, e são essas que impactam na nossa vida. São essas que realmente, se a gente não conseguir entender como elas funcionam, elas podem ser um marco decisivo na nossa vida. Então, eu saí do Centro Espírita, eu preciso ver outras coisas, eu preciso entender mais sobre essas coisas da vida. Entendendo um pouquinho desses desdobramentos, entendendo um pouquinho sobre isso, eu fui buscar outras experiências. Eu entendi que eu precisava buscar outras experiências espirituais para entender um pouco mais sobre isso. E daí, gente, eu fui em tudo quanto era lugar. Todo centro religioso, seja ele de qual raiz fosse, eu fui. Eu experimentei de tudo. E eu fiz grandes amizades com pessoas completamente diferentes, com entendimentos religiosos completamente diferentes. E daí eu consegui entender uma outra coisa, que cada um tem uma missão, uma jornada espiritual, e que é própria de cada um, que é conectada com aquelas coisas que a pessoa precisa necessariamente entender da sua vida, das suas relações humanas, dos seus desafios. E daí eu fiquei peregrinando aí por volta de 2 anos em tudo quanto foi lugar, em tudo quanto foi centro religioso eu fui. Experimentei. Nessa época nasceu uma frase: nada é mais forte que uma experiência.
E essa frase eu uso até hoje nos meus treinamentos. Uso muito na Jornada do Destino. Porque olha o nome, Jornada do Destino. Lá a gente vai falar de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de inteligência existencial e autoconhecimento. São os assuntos que eu falo há mais de 25 anos. E daí você vai entender por que há mais de 25 anos. Porque mesmo estudando, mesmo entendendo, mesmo buscando todos esses subsídios que eu te falei, o que aconteceu comigo? Eu tive um piripaque. Aí vem mais uma frase que eu uso. Se você não parar para pensar na sua vida, a sua vida vai te parar de alguma forma para que você pense nela. E foi o que aconteceu comigo. E daí eu tomei um impacto da vida. Mas você não era o cara que estudava. Eu estudava desde os 14 anos. Eu nunca parei de estudar. Eu sempre li muito. E eu fui buscando tudo que eu queria entender sobre a mente humana. E eu queria entender como as pessoas viviam e como tinha gente, por exemplo, como os yogis, que eles vivem numa paz incrível. E tem gente que vive num estresse danado, num inferno astral todo santo dia. Eu queria entender como essas pessoas funcionavam, tanto uma quanto as outras, para poder entender que, na minha visão, precisava existir uma linha do meio. Uma linha do meio é tipo assim, ó, nós estamos todos nós num liquidificador chamado vida. Esse liquidificador, ele vai nos botar para dentro e vai bater, uma hora com uma velocidade mais rápida, outra hora com uma velocidade mais lenta. Mas o que você pode fazer da sua jornada? O que você pode trazer para o seu dia a dia? Como você pode construir a forma como você vai viver? E daí pode parecer um papo maluco, né? Como é que você vai construir? Sim, a gente pode construir, a gente constrói a nossa vida a cada momento da nossa jornada. Só que nós precisamos ter clareza disso. E foi essa clareza que eu tive quando eu tive meu primeiro piripaque. Sim, eu tive mais um depois. Aquela porrada da vida te dizendo assim, acorda, criatura, acorda. Depois que esse episódio aconteceu na minha vida, eu consegui entender algumas coisas com muita profundidade. E daí, gente, é um misto de muitas coisas. É tudo que eu já havia estudado. Aí teve as minhas quebras de crenças, quebra de paradigma. Eu comecei a enxergar os meus pais, a minha família, o que acontecia comigo, a minha jornada humana, como também uma jornada espiritual. Porque até então tinha a jornada humana e a jornada espiritual e eram coisas completamente distintas. E eu pude perceber que está tudo no mesmo bolo, está tudo junto, está tudo conectado. Nada nesse mundo, olha só o que eu vou te dizer agora, nada nesse mundo é desconectado. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser e tudo acontece por um determinado motivo. E daí a gente fala muito sobre karma e a grande maioria das pessoas que eu vejo falando sobre karma, elas realmente não têm um conhecimento profundo sobre karma para falar sobre karma. A gente traz alguma coisa lá da nossa vida pretérita e daí dentro do meu entendimento hoje como espírita, desde os meus 15 anos lá, então fazem 33 anos, eu olhando para as minhas crenças hoje espíritas, né, eu tenho absoluta certeza que a gente traz alguma coisa de lá, mas essas coisas que a gente traz de lá não são determinantes. Porque a cada momento da tua jornada, a cada instante da tua jornada, você vai fazer escolhas, você vai se conectar às pessoas, você vai tomar rumo na sua vida, você vai ter relacionamentos, todos eles têm um grau muito significativo de espiritualidade. E esse é o grande desafio que a gente tem, entender que a gente está num mundo em que a gente tem lá o nosso trabalho, tem as nossas conexões pessoais, profissionais e ao mesmo tempo nós temos conexões espirituais profundas que trazem um norte da nossa vida ou ainda um ponto-chave que a gente precisa ressignificar nesses caminhos, nessa existência. Então, quando a gente consegue entender que cada um de nós tem um ponto-chave na sua vida, tem um ponto a trabalhar, aquele negócio que você precisa parar, pensar, refletir, refazer caminhos, tomar decisões, fazer escolhas diferentes, são aquelas coisas que vira e mexe batem à sua porta.
que a gente chama de ciclos emocionais repetitivos. Esses ciclos emocionais repetitivos são um alerta para você que ali naquele ponto você precisa ressignificar, ou na sua mentalidade, no jeito que você toca a sua vida, ou ainda espiritualmente. Está tudo altamente conectado. E quando a gente consegue enxergar esse ponto e a gente precisa retrabalhar, a gente precisa refazer caminhos, fica clara a nossa jornada humana e espiritual. Enfim, chegar hoje, né, nesse ponto, as pessoas me perguntam como é que tu consegue levar a vida com mais calma, né, com mais tranquilidade diante dos desafios. Parece que tu não tem problema. Não, eu tenho meus desafios, e alguns deles são extremamente profundos, porque mesmo eu sabendo tudo que eu sei, mesmo estudando tudo que eu estudo, sem nunca ter parado, fazendo uma formação atrás da outra, o que eu vi com clareza? Que tem coisas que a gente precisa revirar os porões da nossa alma e fazer de fato o que está conectado no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Porque a gente vai ter períodos na nossa vida que a gente vai dizer assim, cara, é isso que eu quero fazer. Você sabe, você nem está naquele, vamos dizer assim, naquele horizonte, você sente no teu coração que é isso que você precisa fazer. É a tua alma clamando para que você escute o seu coração. E daí a gente consegue, através desses processos todos, ressignificar nossa existência, ter mais calma e transparência, né, no dia a dia. A gente consegue ser mais a gente mesmo. A gente consegue dizer não para coisas que não fazem mais sentido para nós. A gente começa a ser de verdade. E olha só, a minha missão é despertar almas através do conhecimento. Porque uma mente consciente é uma mente liberta. E é isso que eu quero propor aqui para você. Para você ter uma mente consciente. Consciente sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre os seus relacionamentos, sobre tudo isso que é importante para a sua vida. Porque é isso que vai dar sentido para a tua existência. É isso que vai trazer de verdade quem você é à tona. Porque querendo ou não, a gente é formado. A gente é formado de forma, sabe? Forma. Então a gente está dentro de uma forma, a gente nasce naquela forma, a gente se adequa a algumas formas na vida, aí para o trabalho é uma máscara, para a vida social é outra máscara, para a família é outra máscara, e a gente nunca é a gente mesmo. Pode ter certeza, se você tá vendo esse vídeo aqui, que eu montei com o maior carinho para você, é porque você precisa se redescobrir, descobrir a sua força, descobrir o que está conectado no teu coração, na tua mente e na tua alma, de verdade para a tua existência. O que vai fazer sentido para você chegar lá no último suspiro da sua vida e se orgulhar daquilo que você fez da sua existência. Eu acredito que esse é o grande recado. Eu te contei algumas partes, assim, rapidamente sobre essa história, porque eu acreditei que era muito importante essa conexão aqui, tá bom? Espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você, tenha te conectado de alguma forma e tenha te trazido luz para as coisas que você está pensando agora da sua existência. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.